Graças a Deus, nós estamos meditando na palavra de Deus e nós temos uma segunda escolha, né? O mundo só dá uma chance, uma escolha. É aquele caminho e pronto, e acabou. Mas a palavra de Deus nos ensina que Jesus é um caminho novo, um caminho melhor e um caminho que no final a gente já sabe o que vai ter nele. É vida, é ressurreição, é encontro com o Pai. O caminho do mundo, ele é incerto. Você não sabe onde você vai chegar nele. Mas uma coisa, a palavra de Deus já nos disse, que o caminho que o mundo traçou, ele é para a perdição, ele é para o tormento, para o choro eterno. Eu não quero trilhar ele. Por isso que eu medito na palavra de Deus, porque eu quero me manter andando neste caminho. Hoje, Números 11, vamos ver se a gente chega em Números 12. Agora o clima vai esquentar, você vai ver. Agora, esses capítulos agora vão ser muito fortes. Vamos pedir a direção do Espírito Santo? Meu Deus, que nós possamos nos manter sempre firmes nesse caminho que o Senhor nos consagrou. O caminho da tua salvação, o caminho da tua palavra. Ele tem nos guiado, orientado, fortalecido para nos mantermos firmes e fortes até o fim dessa estrada. E eu te louvo porque o Senhor nos dá a oportunidade de meditar na tua palavra e receber a tua unção, a tua força, a tua salvação. Meu Pai, salva essa pessoa. Se ela não está salva, coloca dentro dela o desejo pela tua salvação, o desejo de receber o teu Espírito acima de qualquer outra coisa neste mundo. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e peço isso pela fé. Amém. Então, Números 11, no capítulo 1 diz: E aconteceu que queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Aí o comentário, queixou-se. Os ouvidos do Senhor estão prontos para atender os clamores, e não murmurações, pois essas expressam descontentamento e ingratidão a ele. A bondade divina era manifesta de forma extraordinária aos filhos de Israel, mas eles não reconheciam isso. Por essa razão, a ira de Deus se acendeu e eles sofreram com as consequências do próprio pecado. Um fogo inflamou nas extremidades do arraial, consumindo muitas tendas, e só parou depois que Moisés intercedeu ao Todo-Poderoso. Aquele local ficou conhecido como Tabera, palavra hebraica que significa lugar de fogo. Então quer dizer, aquelas pessoas provocaram de fato a ira de Deus. Sabe por quê? Porque imagine, né? Deus, ele é misericordioso, ele é pronto, né? Ele é tardio para se irar, mas o que essas pessoas fizeram, iraram a Deus sobremaneira. Sabe? É como se fosse um copo, né? A medida da pessoa vai enchendo. Digamos que aquele copo se chama a sua vida. E a água que vai enchendo esse copo se chama pecado, né? Hoje você derrama um pouquinho dentro dele, não tem qualquer problema, porque continua ainda vazio. E aí você vai enchendo. À medida que você vai enchendo, o nível vai subindo. Só que há um limite, né? Há uma borda. Então, conforme vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, o que vai acontecer? Vai transbordar. Então, esse transbordar é o transbordar da ira de Deus, porque aquela pessoa tinha oportunidade de se esvaziar, essa pessoa tinha oportunidade de buscar outra coisa, mas ela não fez isso. Pelo contrário, ela se deixou encher pelo pecado, transbordou, acabou. Tem pessoas que morrem tão prematuramente e a gente se questiona, meu Deus, era tão jovem, por que morreu? Vai saber, né? O 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, que nos dará carne a comer. O comentário diz, os estrangeiros também conhecidos como vulgo e populacho eram egípcios, insatisfeitos e escravos de outras etnias que acompanharam os hebreus na saída do Egito, como a gente leu em Êxodo 12:38. Ao longo do caminho no deserto, pessoas de outros lugares também se juntaram a eles,
Foi esse misto de gente que começou a reclamar e a criar confusão no acampamento. Assim, a nação de Israel, que foi facilmente influenciada por aquelas murmurações, colheu sobre si a ira de Deus. Vigie para não se unir a pessoas que possuem fé e princípios diferentes, a fim de não ser motivado por elas a fazer o que é mal. O diabo costuma infiltrar indivíduos aparentemente fiéis no seio da igreja para causar discórdia e rebelião. Por causa disso, muitas pessoas, sinceras e fervorosas, já se corromperam e se perderam no caminho da fé. Tá vendo? Quer dizer, olha a insatisfação. Eles não estavam vendo, né? Eles não estavam observando o que Deus já estava fazendo no meio deles. Eles estavam querendo coisas que não havia, né? Bobagem, o que poderia esperar, mas estavam insatisfeitos. É o vazio, né? A pessoa, quando ela é vazia de Deus, ela não consegue se satisfazer com nada. No 5, lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Eles estavam rejeitando o maná, o pão que graciosamente Deus estava dando. Quer dizer, para que saíram, né? A vontade que dá para falar, então, para que vocês seguiram? Por que não ficou lá no Egito? Né? Para que quis seguir? Para que quis tomar essa decisão? A vontade que dá é essa. No 6, o comentário diz assim: os alimentos do Egito eram lembrados e desejados. No entanto, o povo se esquecia da crueldade com que era tratado pelos feitores e do árduo trabalho na fabricação de tijolos e na construção de cidades. Ao se lembrarem da comida do Egito, os filhos de Israel desprezaram o maná que descia do céu diariamente para sustentá-los. Da mesma forma são aqueles que se esfriam na fé e passam a ver o sagrado como um enfado. Seus olhos se voltam para os prazeres do mundo porque sentem falta do passado. Assim, rapidamente, seus pés, conduzidos pelo coração, se distanciam do Senhor. Ao abandonarem a fé, se esquecem de onde foram tirados, do fundo do poço. É importante saber que Deus perdoa o pecado quando a pessoa se arrepende, mas seu caráter justo o impede de eliminar as consequências do erro dela. Se você está enfrentando lutas espirituais e percebe que está prestes a cair, reaja. Caso contrário, inevitavelmente sofrerá com as consequências da sua queda. Sabe, eu me lembro até de um testemunho, né? Havia uma senhora, uma jovem, ela era obreira na igreja, então ela estava servindo, né? Ela chegou com a vida destruída, ela chegou machucada, ferida, ela tinha vários relacionamentos, nenhum tinha dado certo, e ela se entregava naqueles relacionamentos, mas porque ninguém então entendia ou compreendia ela, brincava com os sentimentos dela e ela estava sofrida. Já tinha tentado suicídio, o inferno, e ela veio para a igreja, decidida a entregar a vida dela para Jesus, começar uma vida nova, enfim, e foi o que aconteceu. E aí ela chegou destruída, então ela começou a buscar, ela se libertou, ela buscou o Espírito Santo, ela foi então consagrada para ser uma obreira da casa de Deus, ela começou a trabalhar como obreira, né, voluntariamente, mas houve um período em que ela começou a esfriar na fé. Ela começou a olhar lá as pessoas que estavam, né, nesse mundo, e ela via que havia muitos casais. Final de semana ela ia passear, ela via casais de mãos dadas. Na igreja ela via pessoas que chegaram junto com ela, solteiras, já estavam casando. Então aquilo começou a afetar ela, né? Ela começou a olhar a circunstância que ela estava vivendo, né, a solidão, e ela deixou de olhar a promessa de Deus. Resultado, ela pegou o uniforme, entregou para o pastor, né, o responsável do trabalho, e falou assim: olha, eu não quero mais, não vou mais fazer a obra, porque eu lá no mundo tinha o homem que eu queria, e aqui dentro da igreja eu não tenho um único namorado. Então eu não quero mais, eu não vou mais servir como obreira, agora eu quero seguir minha vida, eu quero ser feliz no amor. Bom,
Resultado, ela saiu da igreja, não voltou mais, ela nem sequer quis ficar na igreja. E ela foi para o mundo, realmente, ela voltou para onde ela estava, ela esqueceu que ela havia sofrido. E aí ela se relacionou com uma pessoa, veio a casar com ela, só que essa pessoa, já na lua de mel, deu várias surras, né? Aqui em Portugal se diz tareia, ela sofreu, ela gemeu, e ela voltou para a igreja tempos depois, porque ela estava querendo se matar, voltou toda roxa, toda magoada, porque a vida dela de casado não estava fácil. Se ela soubesse esperar, com certeza Deus iria abençoar com o homem de Deus, mas ela não soube esperar. Aliás, ela não soube ser, primeiro, uma mulher de Deus, né? Aparentemente ela havia mudado, mas exteriormente, mas interiormente não. Primeiro você tem que procurar se saciar dentro de você, na sua fonte, né? A fonte que Deus te dá, você está satisfeito. É o Espírito Santo. Você só vai ser feliz plenamente se você tiver o Espírito Santo. Seguindo para o 7. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bedelho. Espalhava-se o povo e a colhia, e os moinhos a moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu estou insatisfeito e aí eu chego para você e falo assim, eu não estou gostando da igreja, não gosto desse pastor, ele virou esses dias para mim, falou isso, fez aquilo, ele agiu assim, ou ele não fez isso, ele não fez aquilo, eu esperava que ele fizesse aquilo. E aí você, que não tinha nada contra aquele pastor, fala assim, ele fez isso, poxa, que injusto, ele não foi correto. E aí você começa a olhar para aquele pastor já de uma forma, tá vendo? Olha só, ele não é tão justo quanto ele parece ser, né? Ele está ali falando, mas ele não é. E aí você começa a criar uma certa raiva daquele pastor também. Aí quando menos espera, o pastor faz uma coisa, né, que você não gosta, e aí você, bem que fulano disse, tá vendo? Esse pastor não é bom. Quer dizer, você não foi a fundo para saber a história real, né? As duas versões da história, porque você só ouviu um lado da história, que foi o lado daquela outra pessoa que estava chateada. Você não ouviu o lado do pastor. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as influências. Olha o 11. E disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesse, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a teus pais? De onde eu teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não leves sozinho. Um comentário. Ainda bem que o Senhor não atende a todos os nossos pedidos, pois a palavra afirma que por nós mesmos não sabemos nem ao menos pedir o que convém. Vamos ler Romanos 8, 26. A mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se não fosse o Espírito Santo para nos ajudar em nossas fraquezas e interceder em nosso favor diante de Deus,
estaríamos perdidos. Foi por isso que Moisés não morreu, nem foi removido da liderança de Israel. O Altíssimo respondeu, dando auxílio a ele para cumprir seu dever até o fim. O Senhor ordenou que 70 homens espirituais formassem uma estrutura de sublíderes para dividir com Moisés a responsabilidade de comandar o povo. Eu sei que também não era fácil, né? Aquele povo, eles eram difíceis. Imagine, né? Na cabeça de Moisés estava tudo bem, o maná estava ali, eles estavam comendo, eles estavam sob a proteção de Deus, Deus estava guardando, guiando numa coluna, à noite havia fogo, guardando, protegendo, livrando de animais ferozes, aquecendo. Quer dizer, estava tudo bem, mas na cabeça daqueles ingratos não estava, porque eles queriam carne, estavam tendo lembranças do que estava lá atrás. Quer dizer, aquilo chateou muito Moisés. É a nossa humanidade, nós somos humanos. Não tem como nós não chatearmos. Uma coisa é certa, você vai se decepcionar um dia comigo, eu vou decepcionar você. E você pode me decepcionar também. Nós vamos sempre decepcionar alguém porque somos humanos, não tem jeito, não podemos escapar disso. Mas você tem que olhar sempre para Jesus. Moisés está recebendo uma ajuda, graças a Deus. Mas olha o que vem a seguir. E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Então a primeira ordem de Deus foi santificai-vos. Para que eles pudessem ver o milagre, eles precisavam primeiro se santificar, né? Se consagrar a Deus. Olha o 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Então eles, rejeitando o maná que vinha dos céus, querendo carne, estavam na verdade rejeitando a Deus. E Deus falou assim, vocês querem carne? Então vou dar carne até sair pelas narinas. No 21, e disse Moisés, 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito, dar-lhe-eis carne, e comerão o mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Senhor disse a Moisés, teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Sabe o que eu vejo? Moisés estava tão entregue ao sentimento, né, à tristeza, à angústia, que ele passou a duvidar de Deus. Duvidar que Deus poderia fazer ter carne no meio do deserto, né? E Deus falou assim, teria sido encurtada a mão do Senhor? Não, Deus não tem a mão encurtada. No 24, e saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e o pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Quer dizer, o espírito que havia em Moisés, né? O que Deus usava aquele Moisés, passaria também a usar aqueles homens. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e do outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Quer dizer, o desejo desses homens eram tão grandes que até eles foram alcançados, né? Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Quer dizer, Josué, depois a gente vai ver que Josué mudou, mas Josué já queria eliminar aqueles 2 porque eles não tinham sido escolhidos, mas foi Deus que escolheu, né?
Aí no 30, depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado. Ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as cordonizes. O que menos tinha, colhera 10 homens, e os que estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Atava caminhou o povo para Azerote e pararam em Azerote. O comentário diz assim: enterraram o povo. Os filhos de Israel cobiçaram tanto a carne que se depararam com a morte. Da mesma forma, pessoas inclinadas a desejos carnais são capazes de tudo para satisfazer a eles. Quando assim o fazem, encontram sofrimento. O espírito da ingratidão, né? Infelizmente, eles não agradeceram a Deus, né? Não reconheceram de quem vinha, né? Eles só queriam saciar o desejo da carne deles. O pecado, ele gera morte, né? Lembra da medida que nós falamos logo no princípio desse vídeo? Então, o pecado, ele é um prazer que a pessoa tem, momentâneo, porque depois que o sentimento de prazer ele passa, vem o sentimento de pesar. E aí a pessoa vai buscar fazer outra coisa para compensar aquele pesar. E assim a vida dela vai seguir, né? De buscar prazer em prazer e de pesar em pesar, até que uma hora acabou, né? Mas quando você se enche do Espírito Santo, e aí ele quer transbordar você de alegria, quer dizer, uma alegria plena. É uma alegria tão grande, tão gostosa, tão satisfatória, que você não vai trocar ela por qualquer coisa deste mundo. Nada neste mundo vai conseguir ser capaz de substituir essa alegria. Então, você termina se isolando do mundo, sendo diferente do mundo. É essa proposta que o Espírito Santo tem para você. Que você se encha do Espírito Santo. Mas para você se encher dele, primeiro você tem que se esvaziar. Não tem como você se encher das coisas desse mundo e também das de Deus. Ou você se enche do mundo ou se enche de Deus. Mas você se encher com as coisas do mundo, você vai morrer. E não tem direito à salvação. Agora, se você se esvazia do mundo e se enche das coisas de Deus, você vai encontrar uma felicidade tão maravilhosa, perfeita. A escolha é sua, sempre será sua. Bem, hoje o nosso vídeo termina aqui. O próximo vídeo também vai ser muito forte. Você viu a consequência daqueles que ficaram a reclamar por carne, quando tiveram carne morreram. Quer dizer, não valeu a pena. O pecado, o erro não vale a pena. Querer voltar atrás no tempo não vale a pena. Não vale a pena olhar para frente, seguir em frente, tá certo? Que Deus abençoe você e dá o seu gosto, né? Faz o seu comentário aqui no vídeo. Fala o que te chamou a atenção, o que você está aprendendo. Talvez até seu comentário vai adicionar algo do que eu não falei. Eu também, talvez, passou, mas Deus, o Espírito Santo, falou consigo. Põe aí nos comentários, tá bom? E manda esse vídeo para alguém. Vamos espalhar a palavra do nosso Senhor Jesus. Fique bem.